Saber a origem do que vai em nosso prato é cada vez mais uma preocupação do consumidor. No caso da carne de boi, o desafio é garantir que ela venha de áreas livres de desmatamento ilegal. E isso só se consegue com tecnologia, com a rastreabilidade. Você sabe como funciona esse processo? Eu fui ao Pará para mostrar um projeto que envolve criadores, frigorífico e curtume. Uma entrega que está para chegar pelos correios, o nosso celular, sua refeição no aplicativo de entrega. Tudo isso pode ser rastreado. Então, apesar de ser um palavrão, rastreabilidade não é assim tão difícil de entender. A rastreabilidade é uma ferramenta para você comprovar um caminho de alguma coisa. No caso dessa reportagem, a coisa é o boi. O Brasil tem 234 milhões de bovinos, segundo o IBGE. Estamos no Pará, estado com o segundo maior rebanho do país, quase 25 milhões de animais. A maioria criada a pasto num bioma amazônico, onde as fazendas deveriam preservar 80% da vegetação. Mais irregularidades nas propriedades geram até a demanda por um serviço anunciado assim, em placas na estrada. PRODES é o projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal por satélite, do INPE, e mostra no último levantamento de 2023 um desmatamento de 9 mil quilômetros quadrados, queda de 21,8% em relação a 2022. O procurador Daniel Azeredo lida com esse assunto há 16 anos, época em que se chegou a uma conclusão. Uma constatação do Ministério Público Federal de que a maioria das áreas desmatadas ilegalmente na Amazônia, griladas, elas terminavam em área de pastagem, né? Então, ainda que você eventualmente tivesse ali no momento inicial a exploração de madeira, outro tipo de crime associado, cerca de 80% virava pasto, sem nenhum controle. Em 2008, uma lei tornou os frigoríficos da região da Amazônia Legal corresponsáveis pelas irregularidades cometidas pelos seus fornecedores. No ano seguinte, o Ministério Público Federal criou o TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. Assinando esse termo, o dono do frigorífico se comprometia a comprar animais apenas de áreas livres de desmatamento ilegal ou de problemas como o trabalho escravo, por exemplo. O TAC vale para os estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins e Mato Grosso. E diz respeito apenas ao boi gordo entregue no frigorífico pelo fornecedor direto. Vamos entender melhor. Existem 3 fases na pecuária de corte. A cria, que inclui reprodução, nascimento e vai até a desmama do bezerro. A recria, onde o bezerro cresce e ganha a estrutura de boi. E a engorda, onde os animais aumentam de peso até o abate. Cada fase dessas pode ocorrer numa fazenda diferente. E até agora, pelo TAC, a única monitorada é a última, a de engorda, que vende direto para o frigorífico. Ou seja, as propriedades com as fases iniciais da criação, os chamados fornecedores indiretos, podem conter irregularidades. Existem buracos pelos quais esse gado, produzido de forma ilegal, dentro de uma terra indígena ou dentro de uma área recém-desmatada na Amazônia, ele se insere no mercado. E a gente tem 2 principais. Um é a lavagem de gado, pessoas que pegam esse gado que foi produzido de maneira ilegal e legalizam, que você emite a documentação como se o gado tivesse sido produzido em uma área regular, mas ele não foi, e vende isso para o frigorífico. E nós temos o fornecedor indireto, né? O fornecedor indireto, esse nunca foi alvo do monitoramento. Então, as outras fazendas com problemas ambientais continuam fornecendo para o mercado. Em 15 anos de existência do termo de ajustamento, 117 frigoríficos de 6 estados assinaram o documento. Roberto Paulinelli é dono de um deles e reclama que a regra deveria valer para todos os frigoríficos do país, já que o gado de fazendas irregulares pode estar indo para outros estados. O transporte de animais só pode ser feito com a emissão da GTA, Guia de Trânsito Animal, mas isso não inibe as infrações. Goiás, São Paulo, por todo lugar sai garrote daqui. Não tem essa fiscalização. Agora, nós aqui somos obrigados a fazer a fiscalização. Se a fazenda tiver problema ambiental, já tinha que ser bloqueado na emissão do GTA.
Enquanto o novo sistema do governo paraense engatinha, um novo modelo parecido com esse começou há pouco mais de um ano por meio da iniciativa privada. Uma empresa de rastreabilidade e outra de pesquisa socioambiental criaram o PRIME, Programa de Rastreabilidade Individual e Monitoramento de Indiretos. E foi no frigorífico do Roberto Paulinelli, no município de Rio Maria, que se implantou o piloto do programa. Vai fazer 22 anos que eu estou aqui no Pará. Tudo que eu construí foi aqui. E eu vi que nós estamos chegando num ponto de cobrança da Europa, Estados Unidos, países de fora, de não querer produto da Amazônia. O povo querer a carne do Brasil e não querer a carne do Pará. Tudo começa com os brincos de identificação, coisa que muitos pecuaristas já conhecem. Mas até então eles tinham outros objetivos, como o controle reprodutivo ou sanitário, para evitar a disseminação de doenças do gado. A gente quis criar um programa que não teria nada de novo, e sim algo que já se usa há muito tempo, que é a rastreabilidade, que se usa há 20 anos, e a consulta socioambiental, que já tem 15, 20 anos que são feitas. A gente uniu isso num programa para minimizar falhas. Hoje é dia de brincagem, a colocação dos brincos na fazenda do José Manuel Bastos, conhecido como Gilmar. São 50 bezerros nascidos aqui e que hoje estão com 60 dias. Todos vão receber o brinco e o bottom com uma numeração. Aqui nós vamos começar no número 76. Antes do início do serviço, Gilmar anota tudo num caderno. Eu separo os bezerros por machos e fêmeas e por raças. Aqui eu tenho a raça Nelore e tenho o Aberdins. Aí o primeiro brinco que eu vou colocar, eu pego o número, anoto. Aí eu vou colocando os brincos nos animais. No último animal, antes de eu colocar o brinco nele, eu venho e anoto o número, que foi o 762592. É como se fosse um CPF do animal. O Ministério da Agricultura fornece a numeração para todo o rebanho e ela será impressa nos brincos e bottoms adquiridos pelo criador. Cada conjunto de brinco e bottom tem o mesmo número e cada número desse CPF tem a sua função. Os 3 primeiros diz respeito ao Brasil, que é o 105, os próximos 2 ao Estado, e aí veio um número corrido único, que começou no 001 e hoje está numa numeração aí alta. Na propriedade do Gilmar, o trabalho de brincagem está sendo feito há 1 ano. Esse é o animal mais procurado pelo mercado internacional. É chamado dentro do programa de IGN, indireto com garantia de nascimento, identificado até os 10 meses na fazenda onde nasceu. Mas esses bezerros só estarão prontos para o abate daqui 2 anos. Com todos os bezerros identificados, o Gilmar tira uma foto das suas anotações e manda para o Anderson, gerente de sustentabilidade do frigorífico. Eu pego e lanço no sistema da certificadora. A certificadora vai conferir os dados e, se tiver ok, ela insere ele no banco de dados nacional. A certificadora vem, audita todo o processo e garante que aquele processo está sendo cumprido. Os animais estão sendo brincados, os animais realmente existem, não tem nenhum problema ambiental e valida esses animais. E cada transferência que esse animal vai fazendo de fazenda, a certificadora vai validando isso, até chegar no frigorífico. Esse gado aqui... Na fazenda do próprio Roberto Paulinelli, acabam de chegar animais comprados de outro pecuarista, ou seja, um fornecedor indireto. Vieram com guia de trânsito animal, nota fiscal, mas só isso não garante que foram trazidos de áreas sem irregularidades. Por isso, antes da compra, a fazenda de origem foi checada através do CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Além do brinco e do bottom, os animais também já recebem vacinas. E todas as informações vão para o computador. No caso dessa fazenda, a identificação não serve apenas como garantia da origem, mas como ferramenta de gestão. Com isso aqui eu sei separar de onde eu comprei, o gado que deu um rendimento menor, o gado que me deu mais rendimento, melhor ganho de peso. Quando ele vai chegar no abate, eu sei classificar se o gado é bom ou não. Neste segundo semestre, cerca de 30% do gado que chega ao frigorífico tem os brincos de identificação. No município vizinho de Xinguara fica o curtume, para onde vão as peles dos animais abatidos. Aquela
etiqueta que a gente viu sendo colocada no couro lá no frigorífico, aqui no curtume é retirada. Ela passa por um leitor e o mesmo código existente ali é depois impresso a laser. É como se fosse uma tatuagem que vai seguir com o couro até o comprador dessa matéria-prima. O curtume vem testando também um QR Code criado com base na numeração do rastreamento. Depois de 2 etapas de curtimento, o couro, nessa fase chamada de Wet Blue, está pronto para venda. Boa parte para fora do país, para os Estados Unidos, Europa e principalmente para a China. A partir do ano que vem, tem uma lei europeia que todo produto para entrar lá vai ter que ter a rastreabilidade do indireto, que é onde, no caso do couro, o bezerro nasceu. E vai ter que ser feita a identificação por animal. Hoje, em torno de 5 a 10% que a gente consegue rastreabilizar do indireto. Quando o comprador na Europa, por exemplo, coloca o número da rastreabilidade numa plataforma desenvolvida para o curtume, ele abre uma série de informações. Vamos ver então esse número que a gente viu ali sendo colocado a laser no couro? Vamos lá. 58032585. Tenho todo o histórico do animal, por onde ele passou, etapa a etapa. Desde a fazenda de nascimento, aí uma fazenda de recria e depois a parte de terminação até o frigorífico. Ali a gente tem uma propriedade indireta. Isso, onde eu tenho a identificação do animal quando nascido. Quando eu clico em cima de cada propriedade, eu consigo enxergar o polígono da fazenda e aonde a gente está. Ele tem que estar tudo em conformidade. Tudo em conformidade, em todas as etapas do processo. Foram as exigências do mercado que levaram o curtume a investir no programa de rastreabilidade. Hoje, os custos ficam assim. Por animal, brinco e bottom custam R$ 5,60 pagos pelo criador. A certificação sai por R$ 6,00 e, por enquanto, é bancada pelo frigorífico. O pecuarista do programa recebe um bônus de R$ 25,00 por animal rastreado, pagos pelo curtume e repassados integralmente pelo frigorífico. Mas futuramente deve ser o criador a bancar toda a rastreabilidade do seu gado. O programa conseguiu até agora a adesão de 194 criadores dos estados do Pará, São Paulo, Bahia, Tocantins, Minas, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A busca agora é por novas adesões e aí tem todo um trabalho de convencimento. Muitos acharam que não valia a pena, que não ia para frente. E o produtor, a primeira coisa que ele pergunta, quanto nós vamos ganhar? Ele não pergunta quanto vamos ganhar. O que é vamos? É o produtor, é a indústria, o consumidor. O mercado que vai pagar isso aí. Porque se ninguém valorizar, se ninguém for pagar também, vai acabar no meio do caminho. Enquanto a rastreabilidade socioambiental não é exigida por lei, é o mercado, com suas demandas, que pode levar o criador a investir nisso. Esse boi daqui a pouco ele não vai ter mais mercado. Ninguém vai querer esse couro, ninguém vai querer essa carne. Semana passada, a Comissão Europeia propôs adiar por 1 ano a lei antidesmatamento. Ela proibiria em janeiro a entrada no bloco de produtos originários de áreas que foram desmatadas a partir de 2022. O adiamento é uma reivindicação de países exportadores como o Brasil, mas também de integrantes da União Europeia como Alemanha e Itália. Com isso, todo mundo pode ganhar aí mais tempo para se adequar e melhorar seus processos de rastreamento.